Olá, eu sou Eduardo Pacheco e eu quero apresentar o artigo Crítica Metodológica a Estudos de Previsão de Tempo de Estadia de Navios em Portos Brasileiros, submetido para o quarto workshop de Matemática, Estatística e Computação aplicadas à indústria, vinculadas ao ICMC da USP de São Carlos. A motivação que a gente teve para fazer essa pesquisa é basicamente eficiência logística. A economia brasileira ela é afetada pela eficiência do transporte marítimo de cargas. Então, se esse transporte ele for mais eficiente, os consumidores e as empresas eles são beneficiados nas importações e nas exportações. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, ela disponibiliza dados sobre a operação nos portos. E por meio desses dados é possível se entender problemas de eficiência. Alguns trabalhos anteriores tentaram modelar o tempo de estadia, né, de navios em portos brasileiros, mas esses trabalhos eles possuem falhas metodológicas que a gente pretende apresentar aqui. A nossa metodologia ela parte do estudo desses dois artigos, então são estudos de caso e a gente faz uma crítica a esses estudos de caso. A gente também faz uma análise da base de dados usada nos artigos, os dois artigos usam a mesma base de dados, e a gente vai na fonte original e também analisa essa fonte. A partir desse contraste, a gente conseguiu entender algumas decisões que foram tomadas nesses artigos, nesses estudos, e tecer uma crítica metodológica a partir disso. Esse aqui é um modelo de dados disponibilizado pela própria ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Os dados, eles são dados operacionais dos portos e as principais tabelas são carga, a atracação e mercadoria, basicamente. A atracação é a parada de um navio em um porto. Tá? Então, você tem um porto específico, como o Porto de Santos, o navio para ali. E a atracação, ela reúne uma série de cargas. Então, não existe a tabela navio, mas tem um navio parado num porto. E esse navio parado num porto, ele tem uma série de cargas. A carga é uma expressão concreta de mercadorias, ou seja, uma coisa é você pensar no minério de ferro, que é mercadoria, outra coisa é você pensar na carga, que é um pacote específico de minério de ferro. E a atracação, ela é um conjunto de cargas específicas que está parado em um certo porto por meio de um navio. Tá? Então a gente tem informações sobre quantidade, peso, tempo, coordenadas geográficas e portos nas features, e as principais tabelas são aquelas que eu mencionei. E aí a gente vai para os estudos agora. Então, são basicamente dois estudos, esse é o primeiro estudo. Ele foi publicado em 2023, esse A Decision Tree Model for the Prediction of the State Time of Ships in Brazilian Ports. Esse estudo, ele usou a base de ANTAQ de 2018, mas ele tratou essa base e usou no total 35 features para fazer a modelagem. Eles quiseram modelar o tempo de estadia de navios em portos brasileiros, e na metodologia eles olharam para o tempo de estadia, e que é uma variável contínua, e eles criaram bins para classificar, e eles chamaram de tempo baixo, médio, alto e muito alto. E fizeram modelos de classificação exclusivamente. Os pontos fortes desse estudo são que ele caracterizou o problema, então isso é claramente um avanço, e publicou o dataset que eles usaram, e só por conta disso a gente conseguiu fazer essa crítica metodológica, mas tem algumas fraquezas. Vou mencionar algumas delas, como o vazamento de dados, que eu já explico em seguida, também tem viés de sobrevivência, que também explico em seguida. Eles só se valem de um ano nessa análise, que é de 2018. Tem algumas métricas superestimadas, porque eles só reportaram métricas usando um K-fold cross-validation com 10. Também removeram dados com alta cardinalidade, não consideraram nem mercadoria nem clima, e eles não publicaram o código usado na metodologia. Então, a gente precisou ter um esforço muito alto para conseguir entender os problemas do estudo. Um segundo estudo, baseado no primeiro, que usou os dados do primeiro estudo, ele reduziu o dataset para 24 features. Ele tinha o mesmo objetivo de modelar o tempo de estadia de navios em portos, porque com isso você consegue tratar da eficiência, né, entender a eficiência desses navios. A metodologia, eles usaram uma parecida com a anterior, com algumas mudanças, mas a principal é que eles incluíram regressão aqui. Como forças, tem essa regressão, né, que eles incluíram. Eles fizeram um teste set separado, completamente separado, e eles também distinguiram o atraso do tempo total. Isso é um ponto positivo no estudo. As fraquezas são basicamente as mesmas do estudo anterior, até porque ele usou a mesma base. E várias das fraquezas já estavam na base de dados. O primeiro problema desse estudo é um vazamento de dados. Então, como que isso acontece? Existe uma relação entre duas tabelas, que é a tabela de atracação,
que tem a variável alvo, e a de carga, que tem várias outras features. Essa relação é de 1 para muitos, então você tem muitas cargas em uma atracação. Só que eles fizeram essa junção sem agregar por atracação os valores, por exemplo, as grandezas que estavam nas cargas. E aí isso produziu essa tabela aqui do lado. Então isso aqui é uma seleção da tabela produzida, mas é da base original que eles usaram, não, a original não, a usada nos estudos. Veja que a variável alvo ela se repete muitas vezes aqui no tempo de estadia. E aqui são vários registros diferentes, vários casos, várias linhas diferentes. O que acontece? Isso é um caso clássico de contaminação, de vazamento. Porque se você separar isso, mesmo que você separe por treino, validação e teste, por exemplo, o seu treino conhecerá, você terá dados, informações que estão contaminadas com a variável alvo no teste por conta dessa junção indevida. Tá? No treino, e aí o seu teste, quando você vai testar, não é um caso não visto, é um caso já visto ali. O efeito desse problema é a propagação da variável dependente em várias linhas, como eu disse, e dos casos, né, dos padrões que acompanhavam essa variável dependente. E aí, assim, 40% da base sofre desse vazamento, com essa contaminação, e isso inviabiliza as conclusões do modelo. Para tratar isso, a gente recomenda agregar as cargas em atracações. Então você vai ter uma linha por atracação, e não uma linha por carga atracação. Outro problema é viés de sobrevivência. Então, eles removeram linhas que contêm valores nulos, e aí, desse jeito, eles fazem que o modelo só possa enxergar aqueles casos cujo processo não produziu nenhum nulo. Mas isso pressupõe que aqueles casos cujo processo produza nulo, ele não seja um caso que seja relevante de modelar. E esse é um pressuposto muito forte. O tratamento disso, para isso, é fazer imputação de dados com várias técnicas. Você pode usar mediana, valores mais próximos, no caso de... se você tiver dados geográficos, por exemplo, você quiser saber, você pode usar os dados das regiões mais próximas. Você pode, para saber, por exemplo, no caso de precipitação, valores mais frequentes, target encoding varia. Um outro problema que tem nos dados que eles usaram para fazer essas pesquisas, esses estudos, é que eles removeram variáveis com alta cardinalidade. E, basicamente, isso tem um pressuposto meio forte, que é o seguinte, que isso é tão pulverizado, isso é tão variado, que nenhum dado individualmente vai ter informação. Mas, às vezes, você pode representar esses dados, mesmo com alta cardinalidade, de um jeito que você encontre pontos de semelhança. Então, um exemplo clássico é você usar embeddings, né? Então, representações vetoriais que carreguem o sentido desse conteúdo. Então, vou usar como exemplo aqui a mercadoria. Eles removeram a mercadoria porque ela tem alta cardinalidade ali, e como eles têm dificuldade em representar essas mercadorias, eles simplesmente removeram esse dado. Só que com isso, imagina, ele está prevendo, basicamente quer entender se pode atrasar ou não um determinado navio, quer prever tempo de estadia, e para prever esse tempo de estadia, portanto saber se vai ter algum tipo de atraso, eles assumem que seja a mesma coisa transportar animais, minério bruto, frutas, que são, portanto, perecíveis, itens de alta tecnologia. É como eles estão assumindo que não tem particularidade na operação. Eu coloquei uma foto de uma operação envolvendo o transporte de animais vivos. E isso precisa ter um procedimento completamente distinto, né, de usar, por exemplo, para fruta ou para minério de ferro. A consequência é que o modelo é incapaz de distribuir operações distintas, como eu disse. E o tratamento disso é usar uma representação de embeddings, por exemplo, e agregar, fazer no caso da carga, você pode, porque você teria um para cada carga. Você fala, tudo bem, eu vou ter, sei lá, 500 embeddings, como é que eu vou lidar com essas 500 embeddings se eu preciso agregar numa atracação, como foi recomendado lá em cima? É possível fazer uma média desses embeddings, mas ponderando pelo peso da carga. Então, aquelas cargas que são mais pesadas ou que tenham mais valor, elas vão ter um peso aqui, em outro sentido, diferente e maior do que aquelas menos pesadas, né, na hora de representar um embedding. E aí, um último ponto problemático é a dificuldade de reprodutibilidade. Então, como eles não publicaram os scripts, a gente precisou fazer muitos contrastes e ler muito a metodologia para conseguir entender o que aconteceu. E é o aumento do custo para a reprodução dos experimentos. Consequência, maior tempo e menor probabilidade de se detectar problemas metodológicos. E o tratamento, no nosso entendimento,